E aí surgiram alguns nomes. Por exemplo, não sei se vai confirmar, não vai confirmar, bem, mas eu sei que surgiram. Domenech Torrent. Aí teve algum problema ali porque a repercussão... José Peseiro, treinador trabalhou na Venezuela, na Nigéria, era um dos nomes com quem falaram. Primeiro era o Diego Alonso, era o principal, esse o Plihal deu a notícia também. Diego Alonso não quis. O nome cogitado é o Carlos Carvalhal, que também é um cara que está sendo especulado pelo São Paulo. O que eu sei até aqui é isso, tá? Isso até ontem... Mas a torcida do São Paulo demitiu o Carpini contra o Novo Horizontino. Então ali a diretoria já viu que o negócio não tinha mais jeito. Porque o maior patrimônio de um clube de futebol é a sua torcida. Vamos pensar num nome que talvez seja do Zubeldia. O Zubeldia era talvez o cara mais cotado para assumir o São Paulo quando o Carpini estava lá. E o São Paulo tentou contactá-lo. Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada no F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre Thiago Carpini, que foi demitido. São Paulo anunciou a saída do Thiago Carpini, agora busca um novo treinador. A informação de que o São Paulo busca um treinador estrangeiro. Vários nomes aí surgindo, né, como possível treinador do São Paulo. O Rafa Benítez já foi descartado esse nome. Felipão, Osório, Crespo, muitos nomes aí vão surgir. Vamos ver aqui o pessoal falando dessa demissão do Carpini e do futuro do São Paulo. Créditos ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o seu trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Ô, Birner, eu vi que quando você chegou aqui, você já falou, opa, já tá, ó, foi embora, tal. Mas me conta um pouco dos bastidores do Thiago Carpini e se na sua visão, até a entrevista dele, que com um tom até, na minha opinião, bem constrangedora, do tipo, eu não sei, não me comunicaram, espero que eles não estejam procurando ninguém, a nossa relação sempre foi muito boa. Como é que você observou tudo isso às últimas horas do São Paulo? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você, Edu, capitão. Boa tarde, Pedro, Bubu. Boa tarde aos fãs e às fãs do esporte. A gente já tinha informação. Primeiro, quem deu informação foi o André Plihal. Exato. Tá? Se não me engano, hoje é quinta-feira. Domingo à noite. É. Segunda-feira à noite, no Resenha da Verdade, desculpa. Segunda-feira à noite. Então, o Carpini já estava demitido naquele momento. Se alguém tem alguma dúvida sobre a checagem do André Plihal, das informações sobre o São Paulo, acho que você pode ir lá, acessar a conta dele, olhar quando elas foram dadas, se tem algum erro. Não tem erro. Então, a gente já sabia. Aí, no dia seguinte, eu conversei com duas pessoas do São Paulo, só para entender a situação, e me confirmaram. E aí comecei a perguntar sobre técnicos possíveis para a substituição do Carpini. Porque é óbvio que uma diretoria de futebol, quando ela toma uma decisão de quem tirar, ela precisa aparecer como uma solução. Exato. Né? Porque tirar é fácil. A questão é você colocar alguém capaz de liderar o time. Substituir, que é o grande lance. De fazer o time jogar o futebol que ele pode apresentar com o atual elenco. E aí surgiram alguns nomes. Por exemplo, não sei se vai confirmar, não vai confirmar, bem, mas eu sei que surgiram. Domenech Torrent. Aí teve algum problema ali porque a repercussão não poderia não ser legal, etc. Com a torcida, o Domenech trabalhou com o Rafinha, né, no Flamengo, no Bayern de Munique. Então olharam com carinho e tal. Não. José Peseiro, treinador trabalhou na Venezuela, na Nigéria, era um dos nomes com quem falaram. Primeiro era o Diego Alonso, era o principal, esse o Plihal deu a notícia também. Diego Alonso não quis, pretende ficar na Europa, depois do Sevilha. E o outro nome cogitado é o Carlos Carvalhal, que também é um cara que está sendo especulado pelo São Paulo. O que eu sei até aqui é isso, tá? Isso até ontem, hora do almoço, meio da tarde, quando eu consegui falar. Depois vim trabalhar aqui, acho que o pessoal do São Paulo está todo lá no Rio de Janeiro, ali, todo envolvido na questão do jogo. E agora o São Paulo precisa tomar a decisão de quem vai ser o técnico. Sobre trocar o técnico, eu acho que o trabalho do Carpini não era bom. São só opiniões, obviamente não são expressões absolutas da verdade. Eu acho que o trabalho não ia emplacar, tá? É óbvio que ele foi muito prejudicado pelas ausências de jogadores. Né? Alguns jogadores, por exemplo, o Wellington Rato e o Lucas são essenciais para o São Paulo. Essenciais. E aí eu estou falando pela construção de jogo. O Wellington Rato joga pela direita, ajuda a marcar muito, tem uma boa finalização, uma boa construção. O Lucas não preciso nem falar quanto é essencial. Né? E o Rafinha também faz muita falta, porque é um líder. Líder dentro e fora de campo. É um jogador que consegue, durante a partida, explicar situações, ajudar os colegas, manter o time com os pés no chão. O ambiente no CT do São Paulo é um ambiente muito ruim hoje por conta da fase do time.
Não tem briga entre os jogadores. O elenco do São Paulo é um elenco de muito caráter, jogadores que lutam muito, eles estão muito abatidos, muito incomodados com a situação, precisam ganhar jogos para que haja uma reação. Estão incomodados por causa da saída do Carpini, não, eles entendem, mas é óbvio que eles queriam, porque eles gostam do técnico e eles fecharam com o técnico que o Carpini conseguisse ter sucesso, os resultados não vieram, e é óbvio que o jogador se sente um pouco responsável, obviamente, pela... O capitão pode falar disso, porque sabe como que funciona o ambiente de time de futebol, pela saída do técnico. Mas antes das lesões, eu acho que já havia erros. Quando ele coloca o Lucas para jogar do lado esquerdo aberto, fazendo parede de lateral, para tentar potencializar a parte ofensiva, joga o Luciano por dentro, né? Não pode. O Lucas é o jogador que precisa ter mais liberdade para pegar a bola perto da área, para fazer o drible, para... Sabe assim, por mais que o Luciano seja um jogador, para mim, muito importante para o São Paulo, um dos jogadores mais importantes do elenco, não era daquela maneira que tinha que jogar. Então, havia erros desde o início. O São Paulo nunca rendeu desde a chegada do Carpini o que o elenco pode mostrar. E agora cabe à diretoria arrumar o problema. E outro detalhe, outras coisas que dificultaram para o Carpini, né? A entrevista do Muricy. Nós vamos falar desse tema da diretoria, sabe? Porque realmente chama muito a atenção, Bina. E uma outra coisa, só que sempre gosto de dizer. O Muricy o Carpini foi uma escolha do Muricy. O São Paulo tinha outros técnicos na mira. Quando tinha dúvida de quem contratar ou não contratar, o Muricy foi lá, Carpini. O sucesso do Carpini, eu disse isso quando ele foi contratado, porque era uma aposta. Era o sucesso do Muricy. O insucesso dele? O insucesso do Muricy, que ainda contribuiu com a história do Rames, porque aí é uma outra discussão, já falamos isso aqui várias vezes. Um time de futebol hoje não pode jogar com 10 jogadores. É só isso. A carinha Mas dele. depois a gente explica, eu já falei demais na abertura. Rodrigo Bueno, boa tarde. Eu até peço desculpas a vocês, porque hoje eu vim para esse lado aqui, eu não sei porquê. É que veio. Aqui é um lado mais original, mais diferenciado. Veio, eu diria. Não, Posso contar um bastidor do Rodrigo Bueno antes de começar? Conta ou não conta, Bina? O bastidor do Rodrigo Bueno. Eu Quer acho guardar Deixa pro fim do programa, é Não, melhor, pro fim né? não. Pro fim tá aqui, Posso cara. falar? Guarda pra a gente segurar a audiência e pra você... Cara, Deixa ele falar primeiro. É um bom bastidor. Vamos desmontar esse personagem, Rodrigo Bueno. Opa, então é hoje. Não saia daí. Estamos numa fase Rodrigo Bueno, eu não falei nada. de trocar personagem, né? Eu não Os falei personagens nada. estão Por favor, trocando, São Paulo. né? Figurino, Tá, né? ok. Não saia. Arquétipos. Então, estabelecido aqui... Vou desmontar esse personagem. Então, na hora que Vai criar isso... um melhor ainda. Na hora que isso for dito, nós vamos dividir a Otimista. tela, porque a gente gosta daquele embate delicinho. Ó, Tô pedindo câmeras aqui pro circuito interno da TV. Rodrigo Tossi Bueno, primeiro. tosse. Pronto. Mas vem com a solução, porque o São Paulino tá lá, fácil. ele quer a solução. Qual é o nome que você escolheria para dirigir o São Paulo? Mourinho. Boa tarde tarde. para você, Eu Edu. sempre Boa falo tarde, mesmo. Bena Diferenciado. Boa tarde ao Capita, obrigado. seja bem-vindo. Boa tarde ao surpreenda hoje, Pedro, Bubu. um grande personagem do F90. Boa tarde a você. Vai falar que o Guardiola que foi eliminado pelo... Primeiro é o seguinte, vamos começar com coisa séria, né? Porque eu sou um cara sério. Vamos respeitar a opinião do São Paulo vai pagar Rodrigo 1.200.000 de multa para o Carpini, o que equivale a 3 salários dele. Essa é a rescisão. Falaram em 2 milhões de reais, não é isso. 1.200.000. São Paulo se reuniu com o Carpini hoje de manhã. Então, aquela coletiva que você chamou de constrangedora, que ele falou não foi comunicado, ninguém me avisou nada. Esse papo teve hoje de manhã, reunião dele com os dirigentes, e o São Paulo assumiu como tem que fazer, a multa, vai pagar, tudo, agradeceu. E, de fato, o Carpini, nesse curto espaço de tempo, que eu chamo de estágio, para mim o Carpini fez no São Paulo é um estágio. Acabou oficialmente o estágio. Quem trabalha em qualquer firma sabe, quando tem estágio às vezes é de 1 mês, estágio de 3 meses, tem estágio que é de 6 meses. Você está chamando o Carpini de estagiário. E o estágio acabou. Então, por exemplo, assim, ontem no programa, talvez muita gente não tenha entendido, para ele ter treinado o São Paulo, um time que permitiu a ele jogar uma Libertadores, 2 jogos que sejam, mas ele jogou, 2 jogos de Série A, o currículo que ele tem, 2 jogos de Série A, enfrentou o Abel Ferreira, enfrentou o Tite ontem. Então, é um estágio de um clube grande, um clube gigante. E em qualquer empresa, em qualquer firma, quando você tem um estágio, o estágio é um processo de experiência. Você está sendo testado. Ele teve o Campeonato Paulista, sobretudo, para ser um laboratório, um teste. Para muita gente é sempre. Para o Carpini foi muito. E ele não foi aprovado. E aí não é só porque ele foi eliminado pelo Novo Horizontino. E ali ele foi demitido, muito antes de domingo. O Carpini foi demitido... Mas o início do estágio foi bom. A torcida do São Paulo, que tem carregado o time nas costas há muito tempo, tem um apelido de a torcida que conduz, ela conduz o time para frente, ela conduz o técnico para fora. Então, no jogo contra o Novo Horizontino, caiu o Carpini. A torcida do São Paulo, irmanada, e depois ainda veio, depois com as organizadas, em movimentos e tal, mas a torcida do São Paulo demitiu o Carpini contra o Novo Horizontino. Então, ali a diretoria já
já viu que o negócio não tinha mais jeito. Porque o maior patrimônio de um clube de futebol é a sua torcida. Se a torcida vai pro estádio já não querendo tal figura, defenestrou, cancelou, como tá na moda, o Carpini foi cancelado pelos São Paulinos depois do Novo Horizontino. Então, desde então, ele é um morto-vivo. Ontem foi a prova mais clara disso, a coletiva, a forma como ele chegou. Só que para ele, injusto ou não, o tratamento foi correto ou não, o estágio dele ele não foi aprovado. Esse tempo que ele ficou, teve 2 grandes resultados, a quebra do tabu e o título da Supercopa, que o São Paulo muito bem faz em agradecer a ele e a sua comissão na nota de despedida, mas ele já estava fora. E o São Paulo já estava negociando com os treinadores. Mas que coisa cruel, que coisa terrível. O São Paulo já fez isso outras vezes. Todos os clubes fazem. Todos os clubes fazem. O São Paulo já tinha feito, inclusive com o Rogério Ceni, como eu citei aqui. O Rogério Ceni foi demitido ano passado. E você demitir o Rogério Ceni do São Paulo é uma coisa muito mais pesada, muito mais complicada, mais complexa do que você demitiu o Thiago Carpini. O São Paulo fez o que era dele, não é vilão, não é malvado. E o Carpini também não é santo. Então, acho que ele também tem coisas positivas de aprendizado para o resto da carreira dele. Ele cometeu erros táticos, o Birner outro dia aqui, anteontem, acho que falou muito bem sobre isso, de escolhas, de demorar para trocar, de trocar errado, o time perdeu o padrão, não administrou bem situações como a do Rames e tal, e também se perdeu nas palavras. A pior coisa para mim, que eu acho que fica para ele por legado, porque o Carpini vai seguir a carreira dele como treinador, assim como o São Paulo daqui a pouco vai acertar com o novo treinador, o Carpini vai seguir a carreira dele. É um cara que é jovem, acho que muita gente torcia por ele, pela renovação do futebol brasileiro, um técnico novo, não é estrangeiro, não é medalhão, vamos ver, quem sabe. Só que nessa experiência, nesse estágio que eu falei no São Paulo, ele não foi aprovado. Então o São Paulo está mais do que certo, eu não sou desses caras, você contratou um cara e rapidamente em 2, 3 meses você demitiu. Se não deu certo em qualquer empresa, se a gente tem um F90 aqui, eu já falei, se você coloca um comentarista aqui e não dá certo, ele sai. Entendeu? Mudam. Se fala apresentador, entendeu? Papai já se eu já ia ficar. Não, mas é assim, você trabalha com pressão. O Capita jogou bola. Você quer jogar bola em time grande, a pressão é uma, amigão. Você não quer, fica em time pequeno. Eu entendi o que você falou. Você quer trabalhar numa emissora grande, você tem que saber a pressão. Vai ter hater, vai ter crítica, vai ter não sei o quê. Você tem que aguentar. Você não quer, fica lá no bar ali, conversa com os amigos de futebol no bar. Então o Carpini, pra mim, pra ele, tá no currículo. Fui treinador do São Paulo Futebol Clube, uma instituição tricampeão do mundo, enorme e tal. Tive a chance de trabalhar numa Libertadores primeira vez, minha primeira experiência com isso, uma viagem internacional. Fui no Maracanã enfrentar o poderoso Flamengo do Tite, tive embates com o Abel Ferreira bacanas, tive um título nacional e tal. Então, para ele, é um acúmulo de experiência. E aquela frase infeliz dele, eu acho que foi a pior coisa. Porque ali, de fato, não só queima ele no São Paulo, que ele já estava queimado, como para outros lugares. Sabe? Então essa nova geração, para de usar clichês, de ficar ouvindo muito coach, de repetir frases feitas, tal. O Carpini parece um cara inteligente, tem bons métodos, mas ele precisa evoluir para treinar times de maior expressão, times que precisam propor o jogo, times que têm ambições maiores, times que têm jogadores mais cascudos, tal. Outras informações, o Birno falou de alguns nomes, eu também ouvi o Renato Paiva ter sido consultado e não vai acertar. O Crespo tem uma dificuldade grande por conta que ele acabou de quebrar a sequência de vitórias histórica do Jorge Jesus. Né? Então, tirar o Crespo nesse momento é difícil. Então, alguns nomes, talvez, o São Paulo teria que esperar até o meio do ano, o Luiz Castro. E o São Paulo não pode. O São Paulo já perdeu tempo, algumas semanas. A expectativa do São Paulo tem um técnico novo na estreando contra o Palmeiras no Morumbi. Então, já seria o ideal. Aí o que acontece? Um nome que foi citado ontem pelo Gabriel Sá, que cobre muito São Paulo, ele falou do Rafa Benítez. Ontem à noite, a bola rolando ali, Flamengo, não sei o quê, o papo começou Rafa Benítez, saiu do nada. E Rafa Benítez, assim, já causou uma rejeição de muita gente. Rafa Benítez, para quem não sabe, é um técnico espanhol que conseguiu perder um Mundial para o São Paulo com o Liverpool e perder um Mundial para o Corinthians com o Chelsea. Né? Então é um cara que faz muito rodízio, totalmente desconectado do futebol brasileiro, seria meio que cair de paraquedas agora. É um nome, é um nome estrangeiro de ponta. O Mourinho elogiou ele outro dia, né? Mourinho chegou a elogiar. Mourinho é o cara que eu falei aqui... Quem não gosta muito do Rafa Benítez é o Rames, porque ele falou lá que o Rames só gostava do entorno e não da bola. Então, você pode pensar um Osório. Se você pensa no Rames, e não é isso que o São Paulo não vai opinar. São Paulo não está pensando no Rames especificamente para contratar o técnico. Vai contratar o Osório, que conhece futebol colombiano, gosta do Rames, já conhece futebol brasileiro, blá, blá. São Paulo vai pensar num nome que talvez seja do Zubeldia. O Zubeldia era talvez o cara mais cotado para assumir o São Paulo quando o Carpini estava lá.
E o São Paulo tentou contactá-lo e o Muricy complicou um pouco a situação. Aí o Muricy disse que ele foi blasé, que não deu o devido valor pro São Paulo, que pediu para ligar outra hora. Ele falou, quer saber, aqui é o São Paulo, eu liguei, você tem que me atender na hora, né? E não foi, e aí então... acabou complicando. Então o Muricy meio complicou esse meio campo do São Paulo com o Beldia, que talvez seja esse treinador, porque está à disposição. Cara que é o atual campeão equatoriano, campeão da Sul-Americana, mas a tendência é que vai ser estrangeiro. O Filipão é um nome que já nos últimos dias, inclusive muita gente chegou lá interna, no São Paulo, e o São Paulo está ouvindo muito as principais lideranças do time e tal, só que talvez dessa vez o São Paulo não vai ouvir tanto o Muricy, isso é informação. Depois o Muricy teve essa carta, esse super trunfo, né? Que não foi um super trunfo. Ele usou no Carpini. Ele uma carta no Carpini. Então tá bom, agora o Muricy já não vai ser tão... Não é que não vai ser ouvido, mas a posição do Muricy agora, ó, Muricy, você teve a sua chance, agora... Às vezes é melhor. Eu entendi, E jogadores também. Jogadores diziam assim, olha, não, Filipão não, a gente prefere um cara... não queria um estrangeiro. No estrangeiro pode chegar e mudar muito as coisas aqui. O time é muito irmanado, como disse o Birner, união, grupo não sei o que e tal. Então eles não queriam um cara que chegasse e causasse muito choque. Só que agora a diretoria talvez tenha que apelar ou partir, até por falta de opções, para um cara que realmente, desculpa meu grupo, mas agora vai chegar um cara aqui que vai se impor, que vai ter autoridade. Vamos aguardar, porque isso que está me deixando ainda em relação, assim, com essa dúvida em relação ao futuro do São Paulo, porque também a escolha agora vai passar por, né, você já tem uma frustração recente, né? Então, como é que vai ser essa escolha? Ô, Pedro, eu vou passar para você, mas, por favor, o Capita está muito bem comportado aqui, eu estou adorando, está ouvindo. Eu também, eu só levantei a mão. Não, quando ele chegar, ele chega. Isso mesmo. E daqui a pouco, você que gosta daquele F90... Aqui agitado, mesa pra cima. Ninguém falou em cima do outro até agora? Não, ainda bem. Não pode Ainda bem. Não comemora cedo. Ainda bem. Vai acontecer. Olha, eu quero que você fale. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu só tenho uma pergunta. Diga. É porque... Mas guarda aquela sua bomba do Rodrigo Bueno pra depois do Capita. Aqui, ó. Nós vamos voltar. Cuidado pra não envolver terceiros, hein? Gosto muito de ouvir Vitor Birner, gosto muito de ouvir Rodrigo Bueno, mas eu fiquei lá com vem uma pancada. dúvida. Vamos ver. Não, fiquei só com uma Lá vem dúvida. pancada. Na esteira do conceito utilizado pelo meu nobre Bubu, do estágio, não sei o quê. O pessoal da RH que contratou está sendo questionado também? A diretoria. Acho que até o Muricy está sendo questionado, criticado. Porque falar que o estagiário não funciona é mole. E quem escolheu o estagiário lá no processo? Não, mas assim... Está sendo cobrado? Quando isso... É mole. O estagiário que é uma... Carpini hoje é mole, tá lá. A estabilidade, a avaliação fria é dividida. O pessoal brinca muito, a culpa é do estagiário. Sempre colocam, né? O estagiário errou, não sei o que. Mas o estagiário normalmente é uma figura muito querida em qualquer empresa, porque é alguém que está tentando começar, né? Iniciar uma carreira, aprender e tal. Você que conhece mais mesmo. Estão falando pouco, notinha, deixaram o cara lá sozinho ontem. A tela dividida, vai. Então, mas pra mim... Aí bota a notinha e tá resolvido. Ele foi contratado como uma aposta Então, daqui a pouco a aposta deu errado, você aposta. A aposta pode dar certo, pode dar errado. Deu errado, então, acabou. Pra você, o São Paulo ganhando de Libertadores não é pra aposta. Vocês me ensinaram isso. Apostou... Aí eu tô gostei. Vamos lá. Mas às vezes você São pode Paulo, Libertadores, gigante. Eu vou fazer uma aposta aqui. Bota aí pro Capito. Faz uma aposta aí pra ver o que dá. Se qualquer coisa a gente troca. Então, mas é mole fazer futebol, pô. Então, Quem quis fazer a aposta? O que aconteceu é mole fazer futebol. É comum no futebol e em qualquer empresa. Chuta o cachorro você morto lá que é contrata mole. alguém que você não tem muita certeza, porque ele não tem muito lastro, não tem muita história, tem muito estofo. Vamos ver o que vai dar. O São Paulo, vamos lembrar, o São Paulo foi surpreendido esse tipo de com gestão a é boa. saída do Dorival. Vamos o São ver. Paulo tinha todo o planejamento para 2024 com o Dorival. Então você não pode culpar a diretoria do São Paulo, porque ela está totalmente perdida. E nem a CBF que contratou o Dorival para a seleção. Ela tomou uma rasteira logo ia começar a temporada para valer, perde o treinador que tinha conquistado uma Copa do Brasil, vinha fazendo um bom trabalho e tal, tinha jogadores ali sob controle e tal, bababá. Mas faz parte da gestão. E desde então, o São Paulo foi definhando, foi perdendo o padrão tático, né? Foi perdendo o ritmo, voltou a ter o departamento médico cheio, que é o principal problema para o próximo treinador. O Carpini, depois da derrota para Fortaleza, ele falou, 4 anos. 4 anos é o tempo que o Casares é presidente. Ele deu, não sei se foi intencional, ele deu uma cutucada na gestão do São Paulo. Porque a última vez que o São Paulo não teve departamento médico cheio foi com o Diniz. Porque antes também tinha. E na pandemia, né? O São Paulo não tinha nem Covid. E vamos fazer uma justiça aqui. O Casares herda o Refis, o lugar onde recupera os jogadores, muito obsoleto.
E o São Paulo investiu, Ó. não chegou no nível ideal, mas o São Paulo investiu nisso. Atenção, ô Capita, boa tarde. A tela está aí, ó. Esses são os treinadores da era do Júlio Casares como presidente, na gestão. Então tem o Fernando Diniz, o Crespo, o Rogério Ceni, o Dorival e o Carpini. Capita, usando tua experiência de vestiário, de gestão de grupo, enfim. Primeiro eu quero que você fale, ainda na esteira desses comentários, qual é a parcela de culpa da diretoria e como isso chega no vestiário. Sabe o que eu ouvi de um São Paulino hoje aqui na redação? Parecia que os caras estavam jogando meio de, sabe, cabeça cheia, pra não falar outra coisa. Pô, resolver logo essa situação. Sim, com relação à demissão do Carpini, os jogadores, você fala. Isso, do tipo angustiados pra querer Edu, logo um futuro, porque todo né? mundo estava olhando dessa forma, né? Porque já era quase que claro e nítido que o Carpini seria demitido. Se o resultado acontecesse positivo contra o Flamengo, que é difícil nas circunstâncias do São Paulo, mas em um outro momento, né? Já era um movimento desenhado, assim. Mas eu não consegui ver, detectar, Edu, olhando como capitão, como um cara que participou muito de vestiário, uma má vontade, entre aspas, Não má jogadores. vontade. Até vou reforçar. Mas eu acho que é importante a gente pra falar não ficar, isso. para não ficar Sim. com má interpretação, Sim. o que esse torcedor aqui é um jornalista... A solução, colega, né? Que ele Que falou foi o seguinte, cara, dava pra ver que eles estavam meio ansiosos por definição. Ou mantém o Carpini, ou vai ter um outro treinador, mas do cenário que tava de ponto de interrogação, que era complicado. O único que tem má vontade no Rio de Janeiro, porque tá com uma mas lesão ontem- muscular de grau 1. Mas ontem... Grau 1, que o capitão pode explicar depois. Mas, o que capitão, significa ontem isso. o elenco jogou a vera. Você Jogou vê que a o gol vera. do Ferreira, ele vibra muito. Então, eu acho assim, eu acho que até esse último momento do Carpini, eu acho que o elenco tentou mantê-lo, né? E como você mantém o Carpini no cargo com resultados positivos, que não aconteceram. Então, eu acho que tem alguns processos, né, com relação ao trabalho do Carpini, né? Falta uma maturidade maior, né, em alguns movimentos, alguns trabalhos do dia a dia. Eu, particularmente, não via um padrão no jogo do São Paulo, algumas substituições, enfim. Mas o elenco do São Paulo, tirando essa questão técnica, tática, enfim, eu acho que o elenco do São Paulo também se sente um pouco responsável por essa demissão. Na né? situação. Porque é um treinador jovem que seria mantido no cargo só com uma sequência de resultados. Ele consegue, no início de trabalho, que isso aconteça, mas eu acho que é muito baseado no que o Dorival entregou para ele, né? Então o São Paulo tinha um jogo já meio que no automático, uma confiança pela Copa, né, conquista da Copa do Brasil. E aí o São Paulo se usou disso para esses confrontos. E aí, a partir do momento que aí o dia a dia cobra um pouco mais, né, o trabalho, as ideias do treinador, e isso acabou se perdendo no meio do caminho, assim. Mas eu acho que, assim, como ex-atleta, eu acho que os jogadores se sentem responsáveis com essa demissão. Porque eles têm a certeza que se as coisas acontecessem melhor dentro do campo, o Carpini se manteria no cargo. E eu, olhando de fora, parece que a relação era boa. Tirando a relação com o Rames, né? Que aí a gente percebe que tem um desgaste, seja da questão do elenco, né? É isso, Não só do elenco. não só é do isso, Carpini Birner, com o Rames, exatamente. do elenco com o Rames também, isso, né? é o treinador Alguns com o jogadores, pelo Rames menos. e é do elenco também, né? De se entender que tem um jogador ali que a imprensa, os torcedores, até o próprio Muricy pediu passagem, né? Para que ele tivesse mais oportunidade, mas talvez no dia a dia de trabalho, tanto a comissão técnica como os jogadores entendiam que não era o movimento mais correto. O Carpini que deixa o cargo com 18 jogos, 7 vitórias, 6 empates e o restante de derrota aqui. Deixa eu abrir aqui que não... 3. 3 isso, Mais 3 derrotas derrotas. que 3. E só com relação à Pela escolha do matemática. Carpini, Edu, porque assim, como o Pedro falou, né? Agora é fácil a gente apontar o dedo, pô, o cara não está preparado, enfim, que a escolha foi errada. Eu acho que lá atrás, quando o São Paulo olhou para o Carpini, eu acho que o cenário que se desenhou era um cenário de boa expectativa. Porque o que acontece? A gente sabe que o Carpini, né, trabalhou em clubes menores, que o Carpini não tem tanta experiência, mas eu acho que os trabalhos dele anteriores, né, os trabalhos anteriores, seja no Água Santa e seja no Juventude, foram trabalhos de qualidade. Aí, somados à presença do Muricy, é isso que me chamou a atenção na época, assim, pô, você traz um jovem treinador de boas ideias, eu acho que ele tem, né, personalidade para continuar essa sequência de trabalho em outro clube, mas com o apoio de uma pessoa que conhece muito São Paulo, né? É um treinador vitorioso, um cara que conhece de vestiário. O que me chamou a atenção muito com relação ao Muricy e o Rames Rodrigues, porque o Muricy tem um jargão dele que ele fala aqui é trabalho, né? E aí o Muricy, o Rames talvez seja um dos caras que até hoje demonstraram menos isso, né? Esse aqui é trabalho.
entender a camisa do São Paulo, entender a história do clube, saber que você tem que trabalhar muito para conquistar uma condição de titularidade, e isso o Rames até agora não apresentou, e o Muricy defendeu ainda a escalação dele. Então, eu achei que naquele momento seria um desenho interessante, um jovem treinador apoiado por um profissional que conhece muito de São Paulo, Sim. mas que em algum momento isso foi... Mas é aí que minha cabeça... Teve a ruptura, e aí deu a entender, pessoal, para finalizar, de que esse projeto, que na minha cabeça era Carpini e Muricy, ele não foi muito bem desenhado, né? Então, aí que eu fico um pouco confuso, porque eu vou insistir. Eu não acho legítimo você empurrar tudo para cima do Carpini. Sim. Não é legítimo isso. E me impressiona como se larga a mão tão fácil de um treinador que você sabe que ele é novo, sabe que é a primeira vez que ele está tendo uma experiência desse tamanho. Você está trazendo ele, agora eu estou falando sério, para uma experiência que é São Paulo, voltando a Libertadores, Sim. vindo de um ano de título, um time que tinha uma identidade, um time que se não tinha a qualidade que outros poderiam sonhar ter, se não tinha uma qualidade que está à altura do gigantismo de São Paulo na Libertadores, tinha muita dignidade, um time de entrega, um time que ia te entregar competitividade, não ia ser um time passivo, moroso. Ele poderia ter 1000 defeitos. Você sabia de tudo isso. Você pegou ali a receita no início do ano. Você largou a mão muito cedo da receita. Com certeza. Porque não é que o trabalho do Carpini, eu não acho um bom trabalho. Eu entendo a demissão do Carpini e o Bubu tá justo. Não precisa esperar 6 meses, um ano, não deu certo. Tá? Eu entendo a demissão do Carpini do ponto de vista técnico. O processo que leva a demissão do Carpini de um mês para cá, ele é covarde. Esse é meu ponto. Por quê? Porque o Carpini está sendo fritado há um mês. Você acha que O Carpini já não presta mais para São Paulo há um mês. Você lembra que a gente está falando? Eu lembro de um comentário seu até que você falou, a gente comentava e você brincava, não sei se chega no final da fase de grupos, não sei se chega... E não era só uma opinião sua, um pouco de sensação do que você conhece São Paulo, que a gente ouvia de informação. Ele está sendo fritado há um mês e o tal respaldo que ele precisava muito lá atrás acabou muito rápido. A entrevista do Muricy quase que escalando o Rames. Então, assim, você já desautorizou... O Muricy não teria feito isso se o São Paulo tivesse um treinador com nome. Treinador de peso. Você acha? Então, Bira, mas ele... não fariam isso com o Muricy. Mas não fariam isso com o Muricy. Ele não aceitaria. interessante. Ele não aceitaria. Se fizesse isso Mas no o trabalho Carpini dele. só vem, mas o Carpini Então, só... então, Se o Muricy... a mão foi largada Mas se o muito cedo. treinador fosse um treinador Não é que eu mais tô pedindo pra ele. experiente, o que aconteceu com outros treinadores, que a gente sabe dentro do São Paulo um pouco sobre isso, que o Muricy, ele estava quase que, mesmo com o nome que ele tem, com a história, ele estava quase que escanteado a outras funções, né? A menos participação dentro do campo. Então é o que a gente falou. Se o Carpini foi contratado, é porque teve o aval do Muricy e deveria ter a participação dele a todo momento. E aí essa ruptura foi muito cedo. Esse questionamento poderia vir de vários setores, né? Arquibancada, imprensa, diretoria. Só não poderia vir do Muricy, eu acho. O Muricy teria que ser o último a largar a mão do Carpini. É só isso. legítimo. Mas eu acho que tecnicamente era o momento de mudança. É legítimo o Muricy chegar dentro do vestiário, chamar o Carpini na sala dele e falar: Carpini, Por que você está fazendo isso? Você não acha que está faltando isso? Conversar sobre o time. Vamos tentar. Porra, aliás, é um dever. Pressão. Não só legítimo. Por que a gente não tenta um jogo? Vamos dar essa minutagem. Se o cara não jogar, a gente está até. Agora, o Muricy, que é o Muricy, com o tamanho que tem, com a vivência A que tem. história no São Paulo. Ele sabe o peso de uma frase dele. Primeiro que ele era o fiador da chegada do Carpini. Então qualquer frase dele vai ter muito peso. Aí ele vai escalar o cara... E em princípio o Carpini não ouve ele, o que incomoda o Muricy. Ele está sendo velado, há um mês. O Rogério ajudava Então, esse processo, a escantear. cara... Tem uma relação boa entre eles, mas profissionalmente o Rogério deixava o Muricy... O Dorival também. Né? Então, tinha resenha lá no bate-papo deles de o manhã, Muricy é o mas o seguinte, Dorival o tomou Muricy resenha se dele no campo. transformou também em um grande ídolo São Paulino. Talvez tirando o Tele Santana, o São Paulo teve lá o Feola, o Joreca, mas talvez após Tele Santana, depois do Tele Santana, o Muricy é o grande símbolo, porque foi jogador também do time e tal. Dos técnicos, você está falando? O Muricy se coloca... Você pode, por favor, para os mais velhos também. Então, posso citar outros nomes, mas assim, o Muricy se coloca como um representante da torcida do São Paulo. O grande compromisso do Muricy, ele fala isso abertamente e se emociona, chora nos títulos, ele é como se fosse um torcedor do São Paulo. Ele é. Então, ele é torcedor assim. Um jogador e técnico. Então, por exemplo, no momento que a arquibancada se volta contra
Se o Muricy tem que dar a mão para a torcida do São Paulo ou para o Carpini, o Muricy não tem dúvida. Ele vai com a torcida do São Paulo. Mas onde eu quero chegar? Então, Sabe, Bubu, se o Carpini não conseguiu cativar, conquistar, e um jogo mesmo antes do Novo Horizontino, um jogo contra o Ituano, que o São Paulo classifica na Bacia das Almas com pênalti. Então, foi mas um jogo o Bubu, covarde do mas São o Paulo. Capita, sabe que tem só uma coisa, O São Paulo talvez nem classificasse para só para eu complementar. Tá aí, galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Pessoal falando do São Paulo, da demissão do Thiago Carpini. Thiago Carpini não é mais treinador do São Paulo. Demorou até, né, esse anúncio. Eu até achei que o São Paulo ia anunciar ontem à noite ainda a demissão, a saída, né, do Thiago Carpini. Já vinha pressionado aí há muitos dias. Concordo em parte do que o pessoal falou aí no debate. Primeira questão, né, do Muricy, que foi ele que escolheu o nome do Carpini, né, para o São Paulo. E muita gente falando, né, que o Muricy já tinha meio que abandonado o Thiago Carpini. Pelo que a gente viu, né, parece que ele já estava meio que abandonado mesmo nesses últimos dias aí. A gente via ontem mesmo, após a partida, um semblante ali do Carpini, né, acho que não tinha nem necessidade dele ir para a coletiva. Já estava sabendo que ia ser desligado do São Paulo, então era um trabalho que já vinha aí bastante contestado, e esse anúncio da demissão era a qualquer momento, o torcedor estava esperando, né? A qualquer momento iria acontecer. Agora tem que ter muita convicção no nome, né, que o São Paulo vai escolher. Tem que trazer um cara, a diretoria, né, tem que ter convicção, não pode trazer qualquer nome para assumir o São Paulo. Ainda estamos no começo da temporada, dá tempo ainda desse treinador chegar. É claro que os campeonatos já estão em andamento, é bem complicado, né, o treinador chegar aí, já se adaptar muito rápido e fazer esse time jogar um bom futebol. Se for um treinador estrangeiro, vai demorar mais ainda, né, se adaptar, a não ser que traga um treinador que já passou pelo São Paulo. Pode ser o Crespo, o Osório, e também o São Paulo não pode trazer um treinador para facilitar o jogo do Rames Rodrigues. O São Paulo não pode pensar dessa maneira. O Rames também, que eu acredito que foi uma peça-chave ali para essa demissão do Carpini, né? O Muricy deu aquela entrevista que eu achei desnecessária também, aquela entrevista do Muricy, falando que o Carpini tinha que colocar o Rames. Aí, nesses últimos dias, meio que esse problema aí, essa bomba caiu no colo do Carpini, ele colocando o Rames Rodrigues para jogar, e ele não estava rendendo também um bom futebol. Então o São Paulo tem que avaliar um nome, mas não pensar em facilitar a vida do Rames Rodrigues, né? O São Paulo é muito maior que o Rames. Está certo que o Rames, olhando ali no mundo, né, do futebol, o Rames é muito maior que o Thiago Carpini. Mas é um problema aí para o São Paulo. O novo treinador que chegar não pode colocar o Rames só pelo nome, né? Ele tem que estar jogando bem, mostrando que quer sim, e que pode, né, se dedicar 100% ao São Paulo. Mas é aguardar as próximas notícias, né? A informação do Birner, que o São Paulo quer ter um novo treinador já no jogo contra o Palmeiras, que é no outro final de semana, passando esse no outro final de semana. Meio de semana já tem Libertadores. Então é complicado, né, com os campeonatos aí em andamento, Brasileiro, Libertadores, e na semana que... Passando essa semana que vem na outra, né, já tem Copa do Brasil também, trocar, né, um treinador assim, com tudo em andamento, para o cara já chegar, ter que se adaptar, é uma pressão muito grande aí no São Paulo. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa aquele like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.